Mas quem eram esses misteriosos construtores e qual segredo eles deixaram para trás? Os vestígios de antiguidade encontrados no Grande Buraco Azul levantam mais perguntas do que respostas. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas indícios de sua existência? E o que mais os fundos do Mar do Caribe ainda guardam, esperando para serem descobertos? Entre os majestosos espaços gelados da Antártida, há mistérios que impressionam os pesquisadores. Debaixo de camadas de gelo de vários metros, existem estruturas misteriosas, semelhantes a ruínas antigas, grandes blocos de pedra que se encaixam perfeitamente uns nos outros. O descobrimento desses objetos faz com que nos perguntemos: o que aconteceu nessa parte remota do mundo para deixar tais vestígios? Alguns cientistas sugerem que a Antártida já foi habitada, possivelmente por civilizações avançadas. Como essas culturas puderam desaparecer, deixando apenas ecos de sua antiga grandeza? Pesquisas com lidar mostram que sob a capa de gelo há vastas planícies e lagos, mas ainda não está claro quais segredos eles guardam. Entre as várias teorias sobre possíveis civilizações, há também a ideia de antigos profetas que previam uma catástrofe que inundou esse continente. Alguns pesquisadores afirmam que sob a crosta de gelo podem estar mensagens codificadas deixadas por antepassados que sabiam da iminente extinção. No entanto, isso não é a única enigmática questão da Antártida. O parque também é famoso por sua biodiversidade única, onde habitam espécies raras de plantas e animais que poderiam ser a chave para desvendar muitos mistérios. No entanto, mesmo com as tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, muitos cantos desse lugar ainda permanecem inexplorados. A pergunta permanece: quais segredos ainda podem estar escondidos nessas misteriosas alturas? Entre nuvens e neblinas, os majestosos montes Huangshan, ou montanhas amarelas, se estendem por milhares de metros, envoltos em uma infinidade de lendas e mistérios. Essas montanhas são famosas por suas formações rochosas incomuns, que lembram mitos antigos e a grandiosidade da natureza, que ao mesmo tempo fascina e assusta. Como se formaram essas formações estranhas e qual papel desempenharam na história da cultura chinesa? Todo ano, milhares de turistas visitam esse canto misterioso para ver as famosas pinheiros abraçando os penhascos e desfrutar das vistas deslumbrantes que se abrem da altura. Mas exatamente nesses lugares, segundo as lendas, habitam os espíritos ancestrais que guardam as terras sagradas. Qual importância essas montanhas tiveram para os antigos chineses e quais segredos podem revelar sobre o passado? Pesquisas indicam que os montes Huangshan foram um local de peregrinação por mais de 1000 anos. Alguns cientistas acreditam que os antigos monges buscavam aqui a iluminação, enquanto outros acham que as montanhas serviram como refúgio para monges fugitivos. Mas o que realmente aconteceu nesses cumes sagrados? Com a ajuda de tecnologias modernas, como pesquisas georradar e análise de amostras de rocha, os cientistas tentam desvendar os mistérios relacionados à geologia desses locais. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos permanecem inexplicáveis. Como a natureza poderia criar formas tão únicas e o que elas escondem em seus profundos?
No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitos aspectos ainda permanecem desconhecidos. Será que isso nos lembra de outros enigmas relacionados a vulcões ao redor do mundo? Qual é o verdadeiro significado dessas poderosas formações naturais e quantas ainda estão prontas para revelar seus segredos? Paricutín é um dos vulcões mais misteriosos do México que surgiu em 1943, literalmente do nada. Primeiro, um campo comum, depois uma coluna crescente de fumaça e lava que testemunhou a incrível força da natureza. Como é possível que em poucos dias a Terra tenha dado vida a esse gigante, engolindo aldeias inteiras? Até hoje, é possível ver os restos de construções destruídas em seus flancos, que um dia foram casas de moradores locais. Terrenos estéreis, cobertos de pedra preta, criam um cenário sombrio, mas hipnotizante, que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. Por que a natureza decidiu criar um fenômeno assim? Pesquise como exatamente surgiram esses poderosos erupções e o que elas podem nos revelar sobre os processos ocultos dentro da Terra. Existe uma teoria de que o vulcão poderia ter sido previsto pelos moradores locais que notaram mudanças na natureza ao seu redor muito antes de sua aparição. Alguns acreditam que isso foi uma manifestação de antigos presságios ligados aos espíritos da Terra. Mas, e se isso for apenas uma coincidência e os cataclismos naturais possam ocorrer sem aviso? Cada uma dessas perguntas só reforça o fato de que o Matterhorn continua sendo uma fonte de mistérios insondáveis e fenômenos inexplicáveis, aguardando sua revelação. Nesse lugar enigmático, onde história e lendas se entrelaçam, ainda há muitos segredos esperando para serem descobertos. A majestosa arco-íris das montanhas de Vinicunca, localizada nos Andes peruanos, impressiona com seu espectro de cores incomum, como se a própria natureza tivesse decidido criar uma tela pintoresca. Essas montanhas, situadas a mais de 4.000 metros de altitude, brilham com tons de vermelho, amarelo e verde de maneira mística, causando admiração e espanto nos viajantes. Como se formaram essas cores tão vibrantes? De acordo com uma das teorias, as camadas de rochas que compõem a Vinicunca se formaram como resultado de complexos processos geológicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Mas como a natureza conseguiu criar tamanha beleza em condições tão severas? As lendas locais contam que essas montanhas eram sagradas para os antigos incas, que as consideravam a morada dos deuses. Existe também a opinião de que as cores vivas das montanhas podem ser resultado de mudanças climáticas e erosão, mas isso é apenas uma parte do mistério. Alguns pesquisadores acreditam que essas montanhas podem esconder artefatos antigos que possam revelar a história enigmática dos incas e sua conexão com o mundo ao seu redor. Mas isso não é a única misteriosa história associada à Vinicunca. Pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como escaneamento a laser, indicam que sob a camada de neve e gelo podem estar escondidos vestígios de civilizações esquecidas.
Qual foi o papel dessa montanha em rituais antigos? Todas essas perguntas permanecem sem resposta, sugerindo que Bromo pode guardar ainda muitos segredos esperando para serem descobertos. Com cada novo estudo, mergulhamos mais fundo no mundo do desconhecido, encontrando enigmas não resolvidos que podem mudar nossa compreensão da história. Na altitude de 3.600 metros acima do nível do mar, o vulcão Irazu, na Costa Rica, guarda muitos mistérios que atraem pesquisadores e turistas. Seu cráter, cercado por paredes maciças, exala uma atmosfera enigmática, enquanto o lago verde esmeralda no fundo do cráter, como se tivesse brotado das entranhas da terra, encanta com sua cor e profundidade. Historiadores contam que, nos anos 1960, o vulcão despertou de um longo sono, lançando nuvens de cinzas que envolveram as regiões vizinhas. Mas o que causou esse despertar? Alguns cientistas relacionam isso a processos tectônicos na região, mas muitos moradores locais acreditam que foi um prenúncio, refletindo antigas profecias. Lendas dizem que Irazu era um lugar sagrado para os povos indígenas, que o consideravam a morada dos deuses. Como esses seres elevados poderiam ter escolhido esse vulcão para sua habitação? Alguns arqueólogos encontraram vestígios de rituais antigos realizados aqui, mas o verdadeiro significado desses rituais permanece obscuro. Entre os artefatos misteriosos encontrados nas encostas do vulcão, há estruturas de pedra cujas finalidades ainda não podem ser explicadas. Alguns acreditam que eram observatórios para observar as estrelas, enquanto outros sugerem que eram locais de adoração. Mas será que isso é verdade? Mas isso não é o único mistério. As lendas locais contam sobre criaturas misteriosas que habitam suas profundezas. Entre elas estão estranhos artefatos encontrados em seus declives, que podem revelar culturas há muito esquecidas. Essas descobertas inspiram os pesquisadores e levantam muitas perguntas. O que mais pode estar escondido sob a camada de gelo? O Monte Everest, majestoso e erguido na fronteira entre Nepal e China, guarda em seu seio muitos mistérios que, ao longo dos séculos, têm atraído aventureiros e cientistas. Em sua cume, a uma altitude de 18.800 metros, o céu e a terra se encontram, e o vento frio sussurra sobre enigmas ainda por desvendar. Como uma vasta planície montanhosa, onde a vida parece impossível, pôde ser testemunha de fenômenos tão extraordinários. Entre picos cobertos de neve e geleiras, há numerosos artefatos antigos que levantam questões sobre quem os deixou ali e por quê. Pesquisadores encontram aqui não apenas fragmentos de equipamentos de montanhistas, mas também ferramentas usadas por habitantes locais que, em tempos passados, poderiam ter conquistado essas montanhas. Como eles conseguiram se adaptar a condições tão rigorosas? As lendas locais falam sobre criaturas míticas que habitam as alturas e sobre ruínas misteriosas escondidas nas nuvens. Alguns sugerem que essas ruínas poderiam pertencer a uma civilização desaparecida que outrora habitava essa região. Mas resta a pergunta: o que exatamente os antigos procuravam em locais tão inacessíveis? Recentes pesquisas, utilizando tecnologias como escaneamento a laser, permitiram descobrir estruturas ocultas sob os geleiros do Everest.
Mas como esses fatores estão interligados e quais outros segredos esse lugar enigmático ainda esconde? No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas e arqueólogos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quantos anos ainda levarão para que os mistérios do lago Erhai, envolto em um véu de tempo e mistério, sejam revelados? Imerso na mistura dos paisagens chineses, é impossível não mencionar as enigmáticas formações de Danxia. Essas maravilhas geológicas não são apenas um fenômeno natural, mas também uma história viva, registrada em cores vibrantes e formas estranhas que encantam e provocam perguntas. Como essas rochas estratificadas, pintadas em tons de vermelho, amarelo e verde, se formaram? As pesquisas indicam que os Danxia se formaram ao longo de milhões de anos, devido a processos de erosão e sedimentação. Mas sua beleza incomum gera muitos mitos e lendas. Os moradores locais acreditam que essas terras são habitadas por espíritos ancestrais que guardam seus segredos. Qual é a mensagem que esses espíritos antigos nos deixaram e quais enigmas estão ocultos em suas sombras? No entanto, os Danxia não são apenas uma maravilha natural, mas também um local onde civilizações antigas deixaram sua marca. Arqueólogos encontraram aqui artefatos de diferentes épocas, desde a Idade da Pedra até a dinastia Tang. Essas descobertas confirmam que a região foi habitada muito antes de nossa era. Mas quais eram os verdadeiros objetivos de seus habitantes? Alguns pesquisadores sugerem que os Danxia poderiam ter servido como locais sagrados para rituais, onde as pessoas buscavam uma conexão com os céus. Outros acreditam que essas formas enigmáticas poderiam fazer parte de observações astronômicas antigas. As pesquisas científicas continuam, mas muitos aspectos da Trolltunga permanecem sem resposta. Quais são as verdadeiras causas dessa formação? Talvez nas profundezas das montanhas norueguesas ainda se escondam mistérios mais profundos, aguardando para serem descobertos. As fiordes da Noruega, esses grandiosos fenômenos naturais, impressionam pela sua beleza e mistério. A água gelada, cercada por penhascos íngremes, cria uma atmosfera como se o tempo tivesse parado. Como poderia ter se formado esse fenômeno geológico tão extraordinário, preservando vestígios de antigas geleiras e histórias enigmáticas? A Noruega Ocidental, famosa por seus fiordes, esconde muitos mistérios, incluindo lendas sobre criaturas míticas que supostamente habitavam essas águas. Será possível acreditar que os antigos habitantes viam nesses lugares não apenas beleza, mas também perigo, emanando de seres invisíveis? As lendas sobre o lago Langsgio, onde, segundo a tradição, habitam espíritos d'água, ainda vivem entre os moradores locais. Mas isso não é o único mistério que os fiordes guardam. Arqueólogos encontram aqui vestígios de antigas civilizações que deixaram enigmáticos artefatos. Os círculos de pedra encontrados nas margens levantam questões. Que rituais eram realizados aqui? Qual era o propósito dessas estruturas estranhas? Pesquisas científicas mostram que os fiordes se formaram há milhões de anos, mas cada nova camada de sedimentos revela novos enigmas.
Quais eram as condições climáticas que contribuíram para a formação desses grandes corpos d'água? E o que? Se sob sua superfície se escondem ainda mais mistérios, esperando para serem descobertos? Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios? Cada pedra, cada fenda na superfície do Monte da Mesa guarda segredos que aguardam ser descobertos. Talvez nas profundezas de suas massas estejam as respostas para as questões que têm intrigado os pesquisadores ao longo dos séculos. Elementos científicos e místicos se entrelaçam aqui, criando algo maior do que apenas um fenômeno natural. Contra o majestoso pico Matterhorn, que se ergue sobre os Alpes suíços, esconde-se um número infinito de enigmas que fascinam a imaginação dos viajantes e pesquisadores. Suas lendas sobre espíritos montanheses que guardam seus segredos se entrelaçam com a história dos primeiros alpinistas que conquistaram essa montanha. A primeira ascensão bem-sucedida ocorreu em 1850, quando um grupo de 7 corajosos, liderados por Edward Whymper, finalmente alcançou o cume. No entanto, 3 membros da expedição morreram durante a descida, e esse trágico incidente deixou uma marca indelével na história da montanha. Como um alpinista tão experiente quanto Whymper poderia enfrentar tamanhas dificuldades? Mas o Matterhorn não é apenas uma história de ascensões. Especialistas em geologia afirmam que sua forma se formou devido a processos tectônicos únicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Camadas massivas de calcário e gneiss que formam a montanha causam admiração e, ao mesmo tempo, geram perguntas sobre o que realmente aconteceu nessa região antes da formação da montanha. Além disso, os moradores locais falam há tempos sobre fenômenos estranhos relacionados ao Matterhorn. Alguns afirmam ter visto luzes misteriosas dançando sobre o cume no céu noturno. O que é isso? Uma miragem ou algo mais? O vulcão continua a atrair a atenção de cientistas e aventureiros, mas sua verdadeira natureza permanece inacessível, oculta sob camadas de terra e tempo. Ao estudar o Calbuco, apenas tocamos a superfície de sua grande mistério, que possivelmente tem suas raízes em tempos antigos, quando este vulcão não era apenas um fenômeno natural, mas um símbolo de força e imprevisibilidade. A Valônia de Jiuzhaigou, localizada no sudoeste da China, impressiona pela sua beleza hipnotizante e fenômenos naturais misteriosos. Este lugar, onde cachoeiras de múltiplas camadas e lagos com tons vibrantes de azul e verde criam uma atmosfera de verdadeira magia, é um mistério para cientistas e pesquisadores. Mas o que torna Jiuzhaigou tão único? É considerado que seu nome significa Vale das 9 Aldeias, e realmente, ao longo dos séculos, aqui existiram pequenos assentamentos. No entanto, nesse cenário pitoresco, além dos seres vivos, há também muitas enigmas. Como se formaram essas maravilhosas cachoeiras? Os processos glaciais, sem dúvida, desempenharam um papel, mas muitos afirmam que há algo mais. Alguns, por exemplo, o Lago Mulum, com seu tom esmeralda brilhante, frequentemente é alvo de debates. Como é possível que as tonalidades da água variem dependendo do tempo e do horário do dia?
Neste lugar enigmático, também é possível encontrar fósseis que podem contar sobre formações antigas e ecossistemas que habitavam essas terras há milhões de anos. As lendas sobre os montes Huangshan continuam vivas, atraindo novos buscadores de aventuras a cada ano. Talvez seja exatamente aqui, entre os gigantes de pedra, que estão escondidas as respostas para as perguntas que têm intrigado a humanidade por séculos. Os montes Huangshan continuam sendo um mistério não resolvido, esperando seu momento. No sudoeste da China, na província pitoresca de Hunan, estende-se a misteriosa região de Ulinyuan. Este é um lugar onde imponentes pilares de arenito se erguem ao céu, como guardiões gigantescos de antigos mistérios. Cada um desses monolíticos, cobertos por densas florestas, guarda em si inúmeras lendas e histórias, transmitidas de geração em geração. Aqui, entre densos nevoeiros e sons enigmáticos da natureza, arqueólogos e pesquisadores encontram vestígios de antigas civilizações. Alguns acreditam que essas formas extraordinárias foram criadas não apenas pela natureza, mas também pelas mãos de pessoas que buscavam criar um santuário para seus deuses. Como esses mestres puderam deixar tais monumentos grandiosos, como se estivessem sempre ali? Através das densas florestas e trilhas sinuosas, é possível encontrar artefatos inesperados que parecem petrificados no tempo. Por exemplo, círculos de pedra e estranhas inscrições nas rochas levantam muitas perguntas. Para que foram criados? Talvez sejam sinais de antigos astrônomos tentando prever o futuro, ou simplesmente símbolos deixados por pessoas que um dia habitaram essas terras? Alguns pesquisadores acreditam que o Linyuan pode fazer parte de uma rede mais ampla de antigos santuários, conectando lugares misteriosos ao redor do mundo. Mas isso não é a única mistério oculto nessa região. Entre os moradores locais circulam boatos sobre cavernas escondidas e tesouros perdidos, aguardando serem descobertos. Interessante é que no século XX, essa região foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, mas mesmo assim, muitos aspectos de sua história permanecem desconhecidos. Quais são as origens dessa terra misteriosa? No oriente do Chile, no coração da Patagônia, estende-se o misterioso Parque Nacional Torres del Paine. Seus majestosos picos montanhosos, cercados por lagos de vidro e rios turbulentos, criam uma atmosfera de mistério, como se esta terra guardasse segredos de civilizações antigas. Como é possível que, entre essa natureza severa, tenham surgido lendas e mitos? Todo ano, o parque atrai milhares de turistas, mas poucos sabem sobre sua flora e fauna incomuns, que habitam esse cenário único. Aqui, é possível encontrar animais raros como guanacos e condores que parecem ser guardiões dos segredos dessa terra. Por que eles evitam os olhos humanos, se escondendo em cantos inacessíveis do parque? O cenário lembra uma pintura pitoresca, onde cores vibrantes contrastam entre si. Águas azuis dos lagos, gramas verdes e rochas cinzentas. Mas entre essa beleza, há histórias sombrias sobre desastres antigos que poderiam ter mudado essa região para sempre.
quais foram as causas dos desaparecimentos misteriosos de pessoas e animais nesses lugares. Alguns pesquisadores sugerem que a região poderia ter abrigado antigos assentamentos, dos quais não restou nenhum vestígio. ¿Cómo se logró combinar estos diferentes aspectos? La majestuosidad natural y las historias humanas. Sin embargo, los paisajes de Danxia siguen siendo un enigma, tan intrigante como los propios mitos que los envuelven. Las investigaciones continúan y quizás en el futuro podamos desentrañar más misterios relacionados con este lugar tan peculiar. O glaciar de Bogdanovich, localizado nos majestosos Tian Shan, é um objeto natural enigmático envolto em muitos mistérios. Suas massas de gelo majestosas, que se estendem por dezenas de quilômetros, preservam sinais de antigas mudanças climáticas e civilizações antigas. Como poderiam se formar tais imensos depósitos de gelo em uma região onde as montanhas se elevam até o céu? Estudos indicam que o glaciar contém amostras únicas de paleoclimato, permitindo que os cientistas olhem para o passado distante da Terra. Essas magníficas formações, erguendo-se sobre vales, são objeto de muitas lendas e mitos. Como se formaram e o que exatamente está oculto em suas sombras? Portanto, o que mais esse parque nacional fascinante guarda em seu interior? Seus cantos inexplorados e histórias misteriosas aguardam para serem descobertas, deixando-nos com a sensação de que muitos de seus segredos ainda estão por ser revelados. Entre os mistérios que se escondem no planeta, o vulcão Ijen, na Indonésia, se destaca por sua beleza hipnotizante e aura sombria. Seus famosos fogos azuis, que surgem dos crateres de enxofre, criam uma atmosfera de mistério, como se os espíritos dos vulcões antigos nos guiassem para seu mundo. E o que é sentir-se de pé, na beira de um crater, respirando ar sulfuroso e sentindo o calor das entranhas da Terra? Este vulcão não só atrai turistas com seus maravilhosos fenômenos naturais, mas também guarda muitos segredos. A atividade vulcânica do Ijen não afeta apenas a natureza, mas também a vida dos moradores locais, que há séculos extraem enxofre de suas entranhas. Como eles conseguem conviver com os perigos que este majestoso gigante esconde? Ao observar os trabalhadores de enxofre, vemos sua coragem e determinação, mas também sentimos a tensão que se aproxima. Existem lendas antigas relacionadas a este lugar que explicam por que as pessoas continuam a arriscar suas vidas em busca dos tesouros escondidos no vulcão. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado a antigos cultos de forças divinas que habitam as entranhas do Ijen. Mas este não é o único mistério que o vulcão guarda. Amostras enigmáticas de minerais e ecossistemas únicos em seus flancos despertam o interesse de cientistas de todo o mundo. O que eles podem nos contar sobre tempos antigos e como a vida na nossa planeta se adaptou a condições tão extremas? O vulcão Ijen continua a despertar nossa curiosidade, deixando-nos com perguntas para as quais não há respostas simples. As montanhas de Bromo
que se erguem sobre as planícies áridas da ilha de Java Oriental, estão envolvidas em névoa e lendas. Este vulcão, com seu imenso cráter e a paisagem que o rodeia, parece nos convidar a mergulhar no passado, cheio de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Como é possível que um lugar onde a vida e a morte se entrelaçam em uma dança atraia tantos buscadores de aventuras? Todo dia, quando os primeiros raios de sol tocam a superfície do cráter, o espetáculo é hipnotizante. As nuvens se elevam e o vulcão irradia uma beleza que só podemos sonhar. Os moradores locais contam sobre antigos mitos e rituais associados ao Bromo, afirmando que é um lugar sagrado, onde os espíritos das montanhas protegem a terra. Mas o que realmente se esconde sob sua nuvem sombria? Pesquisadores tentam desvendar os mistérios relacionados a este vulcão. Alguns acreditam que Bromo não é apenas um fenômeno natural, mas um lugar onde os mundos se cruzam, onde civilizações antigas deixaram suas marcas. Escaneamentos LIDAR mostram que sob suas camadas há restos de assentamentos esquecidos que poderiam ter sido centros culturais. Mas essa não é a única pergunta sem resposta. De onde vêm os raros minerais encontrados nas redondezas? Refletindo a luz do sol, os formados rochosos no cume criam ilusões, causando nos viajantes a sensação de que entraram em outro mundo. Assim como o Roraima, o Kilimanjaro, na Tanzânia, também está envolto em muitos mistérios e lendas, com sua impressionante altitude, que ultrapassa 5.800 metros. Esse gigante atrai a atenção não apenas dos alpinistas, mas também dos cientistas que buscam desvendar seus segredos. Como essa majestosa montanha, formada pela atividade vulcânica, pode ter se tornado um lar para tanta diversidade de flora e fauna? Muitos estudos indicam que os glaciares do Kilimanjaro, que outrora cobriam seu cume, estão derretendo rapidamente. Em apenas 30 anos, a área dos glaciares diminuiu mais de 80%. Qual é a causa desse fenômeno extraordinário e o que ele pode nos dizer sobre as mudanças climáticas na região? Alguns cientistas afirmam que isso é resultado do aquecimento global, enquanto outros sugerem que há interações ecológicas mais complexas envolvidas. Entre os moradores locais, há lendas de que o cume da montanha é um local sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados. Essa mitologia se reflete em rituais e costumes antigos dos povos que vivem na base do Kilimanjaro. O que exatamente eles tentavam transmitir às futuras gerações ao criar essas tradições? Mas o Kilimanjaro não é apenas um mistério da natureza. Em suas encostas foram encontrados artefatos que indicam a presença de antigas civilizações que possivelmente habitavam esses locais. Quão profundos são os segredos dessa montanha permanece incerto, mas os fatos indicam que em seus declives foram encontrados vestígios de trilhas antigas, possivelmente usadas para rituais. Cada passo por essa paisagem extraordinária enche o ar com a sensação de magia e mistério antigos, deixando muitas perguntas sem resposta. Troll Tunga, ou o Língua do Troll, se ergue majestuosamente sobre o lago Tissestad,
na Noruega, como um obelisco misterioso deixado por deuses antigos. Este lugar atrai os viajantes com sua forma única e vistas deslumbrantes, mas por trás de sua beleza se esconde um mistério. Como surgiu essa formação natural e quais lendas estão ligadas a ela com os moradores locais? De acordo com uma das lendas mais populares, a Trolltunga foi criada por um troll que, amaldiçoado, deixou sua morada montanhosa. No entanto, apesar dessas histórias, os cientistas apresentam explicações mais científicas. As superfícies de pedra lisas e os precipícios abruptos indicam que a formação dessas rochas ocorreu devido à erosão glacial. Mas como poderia ter ocorrido essa escultura perfeita, como se mãos de artesãos antigos tivessem criado essa língua? Os moradores locais afirmam que a Trolltunga possui uma energia especial que atrai pessoas de diferentes partes do mundo. Alguns viajantes relatam sensações estranhas ao se encontrarem na beira desse precipício, que o ar aqui parece mais fresco e os sons da natureza ganham uma melodia especial. Mas essa não é a única pergunta que envolve a Trolltunga. Nas proximidades também há petroglifos antigos, que representam pessoas e animais, que poderiam ter sido criados há milénios. O que eles podem contar sobre a vida e as crenças daqueles que um dia habitaram ali? Mas como os antigos povos poderiam interagir com tamanha força da natureza? A montanha mística do Monte Fuji continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes, permanecendo um objeto de admiração e profundas reflexões. Suas características únicas e as diversas lendas criam a sensação de que ela guarda ainda muitos mistérios não desvendados, esperando que alguém olhe novamente em seu abismo. O Ninho do Tigre, ou o Mosteiro de Paro-Taktsang, está localizado a mais de 2.400 metros de altitude acima do nível do mar e parece pairar entre as nuvens, envolto em mistério. Seus templos majestosos, esculpidos na rocha, parecem fazer parte do próprio paisagismo, enquanto os caminhos que levam a eles encantam com seus declives íngremes e trilhas estreitas, rodeados por majestosas pinheiros e pedregulhos. Este mosteiro, construído no sétimo século, tornou-se não apenas um local de peregrinação, mas também um símbolo do anseio espiritual. Segundo a lenda, aqui meditava o próprio Guru Rinpoche, que trouxe o budismo para o Butão. Como um homem tão ilustre poderia escolher um lugar tão inacessível para sua reclusão? E o que ele procurava entre essas montanhas íngremes? O mosteiro tornou-se um depósito de numerosas relíquias sagradas, e cada canto está impregnado com a energia dos antigos ensinamentos. Mas essa não é a única pergunta que podemos fazer. Como os monges que vivem nessa altura lidam com as condições climáticas severas e a isolamento? Os moradores locais contam histórias de eventos estranhos que ocorreram no mosteiro, de visões misteriosas e sons ouvidos que até mesmo os mais corajosos encontram assustadores. Pesquisas mostram que as características arquitetônicas do mosteiro causam admiração. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam uma sensação de eternidade. É evidente que os fiordes da Noruega não são apenas formações naturais,
mas também depósitos de histórias antigas e fatos desconhecidos, aguardando serem descobertos. Eles parecem guardar seus segredos, deixando apenas a sombra de enigmas que continuam a intrigar os pesquisadores ao redor do mundo. O Grand Canyon, no Arizona, Estados Unidos, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta. Suas paredes multifacetadas guardam milhões de anos de história geológica, mas o que realmente torna esse lugar misterioso são os muitos mitos e lendas que o cercam. Os povos indígenas locais, como os Navajo e Hopi, consideraram esse cânion sagrado por séculos. Suas lendas estão cheias de espíritos e entidades misteriosas que, segundo eles, habitam essas profundas fendas. Como esses povos antigos puderam prever que o Grand Canyon se tornaria um objeto de estudo para cientistas que buscam desvendar seus mistérios? Arqueólogos modernos descobriram muitos artefatos, incluindo cerâmicas e ferramentas deixadas pelos antepassados dos povos indígenas. Essas descobertas sugerem que houve uma vida ativa no local, mas quais exatamente foram os eventos que deixaram essas marcas na pedra? Existem várias teorias sobre como exatamente se formou esse grandioso cânion. Alguns cientistas afirmam que sua formação está relacionada à erosão causada pelo rio Colorado, enquanto outros consideram explicações mais místicas, sugerindo que as forças da natureza poderiam ter desempenhado um papel na criação desse majestoso cenário. Paricutim permanece como um lembrete vivo de quão pouco sabemos sobre nosso planeta. Suas formas majestosas e processos enigmáticos que ocorrem em suas profundezas continuam a causar admiração e medo. E quem sabe quantas outras enigmas estão escondidas nas profundezas da Terra, esperando para serem descobertas? O Calbuco é um dos vulcões mais misteriosos do Chile. Sua majestosa forma se ergue sobre o pitoresco Lago Esmoal. Este vulcão, cujos últimos erupções ocorreram em 2015, está envolto em um manto de mistério e incerteza. Como ele conseguiu permanecer tão calmo por tanto tempo antes de acordar novamente? Através dos séculos, seus fluxos de lava criaram vastos paisagens que ainda hoje impressionam os pesquisadores. Massivos blocos de pedra que formam suas estruturas parecem guardar o sussurro de antigas civilizações que poderiam ter observado sua força. Pesquisas indicam que o vulcão é ativo, tanto na superfície quanto em suas profundezas, onde se escondem fenômenos inexplicáveis. Alguns cientistas sugerem que suas erupções poderiam estar relacionadas com antigas lendas locais sobre a Terra protegida por espíritos. Mas quem são esses espíritos e qual é o segredo que eles guardam? Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos observados ao redor do vulcão. Luzes e sons inexplicáveis que às vezes são ouvidos à noite. Entre todas as suas enigmas, como o vulcão conseguiu deixar uma marca tão significativa na cultura e na história da região? Mitos e realidade se entrelaçam nas histórias sobre o Calbuco, criando uma atmosfera repleta de mistérios. Pesquisadores continuam a procurar respostas para as questões relacionadas a essa montanha enigmática, e seus mistérios permanecem não desvendados. Será que lugares semelhantes à Montanha Rua, onde o espiritual e o físico se encontram,
existem em outros cantos do mundo. O Monte Fuji, majestoso símbolo do Japão, está envolto em uma infinidade de mitos e mistérios. Com sua forma perfeitamente simétrica, ele não só encanta pela sua beleza, mas também é um local sagrado para muitas gerações de japoneses. Como poderia essa montanha, que simboliza força e tranquilidade, se tornar o cenário de tantas lendas e tradições? De acordo com antigas crenças, o Monte Fuji é a morada dos deuses e guarda os segredos do universo. Sua ponta, coberta de neve, parece isolada do mundo, criando uma aura de mistério. Além disso, sua atividade vulcânica continua a ser objeto de estudo. A última erupção ocorreu em 1833, mas o perigo ainda está presente. O que esconde essa montanha poderosa sob sua capa de neve? Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que habitam seus flancos e sobre rituais sagrados realizados aqui ao longo dos séculos. Estudos mostram que o Monte Fuji foi objeto de adoração desde tempos antigos, e sua imagem pode ser encontrada na arte, na poesia e até mesmo na literatura. Mas o que realmente se esconde em suas profundezas? Alguns cientistas sugerem que, sob suas bases, existem estruturas geológicas desconhecidas que podem explicar sua forma incomum. Outros falam sobre possíveis artefatos deixados por antigas civilizações. Alguns acreditam que aqui estão escondidos conhecimentos antigos que podem mudar nosso entendimento da história. No entanto, apesar de todas as pesquisas e histórias, os mistérios do Ninho do Tigre continuam a ser inexplicáveis. Talvez em algum lugar nas profundezas de suas paredes estejam escondidas as respostas para perguntas que ainda não fizemos. Entre majestosos picos e nuvens misteriosas, estende-se o Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, na província de Hunan, na China. Seus singulares formados rochosos, que se elevam a mais de 800 metros, criam uma atmosfera que sugere que aqui estão escondidos segredos de antigas civilizações, sobre os quais apenas podemos especular. Esses imponentes pilares, cercados por densas florestas, lembram como a natureza pode criar algo verdadeiramente enigmático e grandioso. Estudos indicam que foi exatamente aqui que se encontrou a inspiração para criar os famosos cenários de fantasia científica no filme Avatar. Mas como poderia tal fenômeno natural tão incomum ter surgido? Cientistas afirmam que esses formados rochosos se formaram ao longo de milhões de anos de erosão e processos geológicos, mas muitos ainda acreditam que nas grandes montanhas pode haver algo mais. Existem muitas lendas que ligam o parque a mitos antigos sobre seres imortais e divinos. Dizem que nestas florestas habitam espíritos que guardam os segredos do passado. Como os antigos povos poderiam utilizar esses lugares? Talvez aqui tenham ocorrido rituais que não podemos entender, mas que deixaram sua marca na história. O que exatamente aconteceu com essa civilização fascinante que deixou tão impressionantes vestígios na história? Fayao-hung continua sendo objeto de estudo e debates, e seus segredos, talvez, aguardam o momento de serem revelados. Resta apenas esperar que, no futuro,
seja possível desvendar ao menos uma parte dessas enigmas que ainda estão envoltos em névoa de desconhecimento. No sudoeste da China, encontra-se o Lago Erhai, que esconde em si muitos mistérios e enigmas. Este lago, cercado por majestosas montanhas e paisagens pitorescas, é considerado não apenas uma maravilha da natureza, mas também um lugar onde se cruzam antigas lendas e pesquisas modernas. A profundidade do lago atinge 31 metros e sua área é de aproximadamente 77 quilômetros quadrados. Os moradores locais acreditam que em suas águas estão não apenas espécies raras de peixes, mas também artefatos misteriosos deixados por antigas civilizações que outrora habitavam essas terras. Como esses objetos enigmáticos chegaram ao fundo do lago e o que eles podem revelar sobre o passado? Recentes pesquisas, realizadas com o uso de tecnologias modernas, como o escaneamento LIDAR, permitiram a descoberta de estruturas subaquáticas que geram muitas perguntas. Alguns pesquisadores sugerem que essas estruturas podem ser os restos de antigos templos ou mesmo de cidades inteiras submersas em consequência de catástrofes naturais. Mas como isso poderia ter ocorrido? E o que realmente aconteceu com essas civilizações? O Lago Erhai também é conhecido por seus ecossistemas únicos, muitos dos quais estão ameaçados de extinção. Alguns acreditam que essa frágil habitat pode guardar as chaves para desvendar os mistérios antigos relacionados às mudanças climáticas e à atividade humana. Irazu continua sendo um símbolo de antigos mistérios, cujas cumeadas perfuram as nuvens e levantam intermináveis perguntas sobre o que está oculto em suas entranhas. O vulcão, como um vivo testemunho das épocas passadas, guarda muitos mistérios, aguardando sua revelação. O vulcão chileno, com sua forma cônica perfeita, como se esculpido em pedra, fascina não apenas pela sua majestade, mas também pelos mistérios que guarda. Cada fluxo de lava que deixou marcas em sua superfície é mais do que um fenômeno geológico. É parte de uma história que ainda não foi completamente desvendada. As lendas locais contam que sob suas bases estão escondidos tesouros desconhecidos e civilizações perdidas. Pesquisadores que estudam esse vulcão encontram anomalias estranhas, como minerais incomuns e campos geomagnéticos que levantam questões. Será que povos antigos possuíam conhecimento sobre esses fenômenos? Existem mensagens cifradas deixadas por aqueles que um dia habitaram seus flancos? Além disso, o vulcão é frequentemente usado para estudar mudanças ecológicas antigas, preservadas nas camadas de cinzas vulcânicas. Essas cinzas podem contar sobre as condições climáticas e a vegetação que existiam antes da chegada do homem. Mas, como exatamente o mundo ao redor mudou sob a influência das erupções? O desenvolvimento de novos métodos de pesquisa, como escaneamento a laser e análise de amostras, abre novos horizontes para a compreensão do vulcão. Enquanto cientistas estudam amostras geológicas e realizam datagem por radiocarbono, outros tentam decifrar sinais misteriosos deixados nas rochas. O que poderiam significar esses sinais para aqueles que viveram aqui há muitos séculos? Torres del Paine,
continua a atrair pesquisadores e aventureiros, guardando em si muitos mistérios. Suas formas majestosas e histórias enigmáticas talvez sejam apenas a ponta do iceberg de antigas verdades que aguardam sua descoberta. O Monte da Mesa, que se ergue sobre o Cabo da Boa Esperança, é não apenas uma maravilha natural, mas também um lugar envolto em muitos mistérios. Esta vasta e plana crista, que se estende até o céu a mais de 1.000 metros de altura, atrai a atenção por sua ecossistema único e lendas misteriosas. Os moradores locais acreditam que a montanha é um local sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados, conferindo-lhe uma atmosfera de mistério. De acordo com pesquisas científicas, o Monte da Mesa se formou há mais de 600 milhões de anos, quando forças tectônicas o elevaram à superfície. No entanto, apesar de todos os avanços da ciência, alguns aspectos de sua formação permanecem inexplicáveis. Como exatamente essa estrutura geológica única surgiu? As lendas sobre o Monte da Mesa também adicionam uma nova camada à sua natureza enigmática. Por exemplo, existe uma lenda sobre um navio misterioso avistado nas nuvens acima da montanha, e muitos afirmam que isso é um sinal de profecia. Quem foram aqueles que deixaram essas histórias e o que eles tentavam transmitir às gerações futuras? Mas isso não é a única pergunta que envolve esse lugar. Pesquisas de arqueólogos revelaram que nas encostas da montanha existiam antigos assentamentos com uma idade superior a 3.000 anos. Os vestígios de sua vida e cultura ainda são desconhecidos para os cientistas. Esses descobertos dão esperança de que os mistérios associados a essa majestosa montanha possam ser desvendados, mas muitos questionamentos ainda permanecem sem resposta. Quais são as verdadeiras causas da existência desses artefatos? E o que mais pode estar oculto sob a espessa camada de gelo? Os habitantes locais, os índios Pemons, consideram essa montanha sagrada, acreditando que em seu cume habitam espíritos ancestrais que guardam os segredos antigos. As lendas antigas contam como a montanha se tornou símbolo de inacessibilidade e mistério, como se a própria natureza quisesse esconder seus segredos dos olhos humanos. A uma altura de aproximadamente 2.400 metros acima do nível do mar, o Roraima se apresenta como um platô cercado por penhascos verticais, como se preservasse em si os segredos de processos geológicos antigos. As formas únicas de rochas e os misteriosos formados encantam e levantam perguntas. Como poderia uma formação assim ter surgido? Quanto tempo levou para sua criação? Alguns cientistas sugerem que o platô é uma das formações mais antigas da Terra, com uma idade de cerca de 2 bilhões de anos. Mas como explicar então as formas estranhas e extraterrenas que só podem ser vistas aqui? Paralelamente às pesquisas científicas, surgem teorias mais místicas que ligam o Roraima a mitos sobre civilizações perdidas e maravilhas. Arqueólogos descobriram vestígios de assentamentos que datam de mais de 1.000 anos. Mas o que aconteceu com esses povos? Cada passo nas encostas do Kilimanjaro revela novas e inexploradas enigmas, para os quais ainda não há respostas definitivas. Talvez enigmas semelhantes aguardem sua descoberta não apenas aqui,
mas também em outros cantos do nosso planeta. A montanha Hua, localizada na China, é uma das 5 montanhas sagradas do país e está envolta em uma infinidade de mitos e lendas. Seus picos rochosos e encostas íngremes atraem não apenas peregrinos, mas também aventureiros que buscam desvendar os mistérios que ela guarda. Como essa montanha majestosa poderia se tornar um lugar onde realidade e mitologia se encontram? De acordo com lendas antigas, a montanha Hua foi a morada dos imortais e suas cumeeiras eram locais sagrados para meditação e autoaperfeiçoamento. Com trilhas quase intransitáveis que levam às nuvens, os caminhos montanhosos estão cheios de lendas misteriosas sobre monges que alcançaram a iluminação em seus declives. Quais eram seus verdadeiros objetivos e conhecimentos deixados nessa montanha? Entre os numerosos templos e santuários construídos em seus declives íngremes, encontra-se o famoso templo Tenghu, onde se conservam inscrições antigas e objetos rituais que causam admiração e perplexidade. Arqueólogos sugerem que parte desses artefatos pode estar relacionada com observações astronômicas dos antigos, mas o exato propósito desses objetos permanece um mistério. O que mais nossos antepassados poderiam saber sobre estrelas e tempo? No entanto, a montanha Hua não é apenas um lugar de práticas espirituais, mas também um verdadeiro tesouro de mistérios geológicos. As massivas rochas que formam seu contorno foram formadas há milhões de anos e sua estrutura única fascina os pesquisadores. Como esse fenômeno natural poderia ter se originado e quais forças da natureza estiveram por trás de sua criação? Como podemos entender o que realmente aconteceu com esse lugar cercado por mistérios? As camadas geológicas únicas que se revelam no cânion falam sobre mudanças climáticas e ecossistemas antigos, mas qual história está escondida nesses pedregulhos? O Grand Canyon continua sendo centro de estudos e reflexões, e seus mistérios parecem nunca ser completamente desvendados. Qual é a sensação de estar na beira do grande buraco azul no Belize? Este lugar que fascina com sua imensidão azul e profundidade misteriosa é um poço de karst subaquático com um diâmetro superior a 120 metros. Ele atrai não apenas mergulhadores, mas também pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. De acordo com estudos geológicos, o Grande Buraco Azul se formou há mais de 12.000 anos, quando o nível do mar era muito mais baixo. Mas como uma formação tão impressionante poderia surgir em um local tão remoto? Muitas teorias afirmam que é o resto de uma antiga caverna que desmoronou devido ao aumento do nível do oceano. Alguns cientistas, utilizando métodos de datação por carbono 14, descobriram que em suas profundezas estão fósseis deixados por seres pré-históricos. Mas por que esses restos estão aqui em um ponto tão isolado? Qual era o significado desses seres para o ecossistema da região? Pesquisas com o uso de lidar moderno abriram ainda mais perguntas. No fundo do buraco foram encontradas formações geológicas estranhas que poderiam indicar a presença de humanos antigos. Entre os moradores locais, circulam lendas sobre espíritos antigos que guardam a Valônia e sua conexão com a natureza.
Essas histórias adicionam ainda mais mistério à atmosfera já mística. Gilzai-Gou continua sendo um lugar onde a ciência se encontra com o misticismo e a natureza continua a esconder muitos segredos, aguardando para serem revelados. Phayam Hung, oculto entre colinas verdes da Tailândia, é um mistério que intriga historiadores e arqueólogos. Esta cidade antiga, envolta em névoa do tempo, parece guardar segredos que nem os mais experientes pesquisadores conseguem desvendar. Suas formas arquitetônicas únicas, construções de pedra maciças e plataformas rituais misteriosas criam uma sensação de que ali, outrora, a vida fervilhava, cheia de mistérios e enigmas. Alguns pesquisadores sugerem que essas estátuas podem estar relacionadas a práticas religiosas antigas, mas o verdadeiro propósito delas permanece obscuro. Como os mestres daquela época puderam criar obras de arte que mantêm sua enigmaticidade ao longo dos séculos? Cada descoberta em Phayam Hung gera novas perguntas. Inscrições enigmáticas em pedras evocam diversas interpretações, desde profecias antigas até mensagens cifradas. Quais eram as intenções daqueles que deixaram esses sinais e o que eles tentavam transmitir para gerações futuras? Mas não é apenas essa a enigmática que envolve Phayam Hung. Os moradores locais contam histórias de fenômenos estranhos, fogos noturnos que aparecem sobre as ruínas e sons que vêm de templos abandonados. Essas lendas aumentam ainda mais a atmosfera de mistério e incerteza do lugar. Interessante é que alguns cientistas associam Phayam Hung a outras civilizações antigas da Ásia Sudeste, mas resta a pergunta: como essas culturas diferentes poderiam trocar conhecimentos e ideias? Expedições científicas também encontram artefatos estranhos, pedras com símbolos desconhecidos e fósseis que questionam nossas ideias sobre o desenvolvimento da vida na Terra. O que mais essa terra morta esconde, esperando ser descoberta? Cada novo artefato ou descoberta enigmática apenas aprofunda a névoa de mistério que envolve a Antártida, deixando-nos com perguntas para as quais ainda não há respostas. No norte do Alberta, entre majestosos picos montanhosos, estende-se o enigmático Parque Nacional Banff, fundado em 1913. Este parque, que abrange mais de 6.000 quilômetros quadrados, é repleto de mistérios e maravilhas da natureza que atraem viajantes de todo o mundo. Como poderia esse canto pitoresco se tornar o lar de tantas enigmas não desvendados, gigantescos glaciares, refletindo cores vivas do céu, escondem em suas profundezas sinais de antigas civilizações e enigmáticos artefatos, sobre os quais os moradores locais falam com reverência. Neste lugar encantador, além de ursos fofos e veados ágeis, é possível encontrar misteriosos desenhos rupestres deixados por povos indígenas que talvez soubessem mais sobre suas redondezas do que podemos imaginar. Essas imagens gravadas nas rochas levantam muitas perguntas. O que exatamente elas representam e qual história estão tentando contar? Alguns pesquisadores sugerem que esses desenhos poderiam fazer parte de rituais relacionados à caça ou ao culto aos espíritos da natureza. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos desses enigmas permanecem não desvendados, passando dos antigos desenhos para os fenômenos naturais
é impossível não mencionar as enigmáticas formações montanhosas, como os picos maciços, conhecidos como as Três Irmãs.